quero que o povo tenha direito a comer do bom e do melhor e o mais barato possível. Presidente, só desculpe insistir na questão da nomeação do presidente do Banco Central. O senhor falou que não está decidido ainda, que o mercado já precificou o nome do Galípolo. Aí surgem outros nomes, aí, por exemplo, o ex-ministro Guido Mantega ou o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. E aí o mercado já começa a ficar um pouco mais preocupado. Há alguma chance desses nomes ocuparem uma vaga no Banco Central? Olha, eu não indico um presidente do Banco Central para o mercado. Eu indico o presidente do Banco Central para o Brasil. Ele vai ter que tomar conta dos interesses do Brasil. E o mercado, seja ele o mercado financeiro, o mercado empresarial, o mercado produtivo, tem que se adaptar a isso. E, obviamente, que todos nós temos em mente, gente, isso é preciso ter certeza, todos nós temos em mente que o Brasil vá bem, que a inflação esteja bem, que o crédito esteja bem, que o crescimento de investimento esteja bem, que o crescimento de emprego esteja bem, que o crescimento do salário esteja bem. É esse país do bem, é esse país de ganha-ganha que nós precisamos criar, e é isso que nós precisamos fazer de um país de ganha-ganha. Você percebe que todos os dados econômicos melhorou depois que nós entramos no governo? Você já percebeu que a economia voltou a crescer o triplo do que imaginava que ela fosse crescer, embora tenha crescido pouco diante daquilo que eu acho que ela deve crescer? Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 26 de junho de 2024, são 19 horas. E o Lula voltou. Você viu ele falando: eu não governo para o mercado, eu governo para o povo brasileiro. Lula parte para cima do mercado, e foi só o Lula dar algumas declarações de que ele não sabe se vai cortar mesmo no orçamento como quer o mercado, a Faria Lima, ou melhor dizendo, os banqueiros, né? Os banqueiros, os grandes empresários. E aí, nessa entrevista, a jornalista da Folha de São Paulo, ela trata de fazer o papel dos banqueiros. Por quê? Porque é que esses jornais estão todos alinhados com os banqueiros. Quem é que sustenta essa bancada de políticos pró-mercado no Congresso Nacional? Quem é que sustenta esses grandes órgãos de imprensa? São os banqueiros e são também os grandes empresários. Então eles põem essa gente para ficar fazendo análise com base no que dizem os analistas de mercado que trabalham no mercado, né? Então é diretor de banco, é diretor de corretora, e eles não falam aquilo que, por exemplo, fala um professor de economia. Vai ouvir um professor de economia da USP, por exemplo, pode ser de qualquer outro lugar, mas vamos falar da USP, maior universidade do país, mas há outras tão boas quanto, né? Eles falam outra coisa. O país está indo bem, o país recebeu um aumento da nota de crédito internacional das agências de classificação de risco, que são aquelas agências que dizem se a economia de um país está indo bem ou mal, se está sendo bem ou mal administrada. Tudo está melhorando no país, a inflação está caindo, né? O crescimento aumentou. Isso não sou eu que estou dizendo. Se você é bolsonarista e está assistindo essa live, eu aposto meu carro contra o seu. Os dados macroeconômicos mostram que a economia brasileira está melhorando. A inflação está caindo, reservas cambiais aumentando, crescimento aumentando, desemprego despencando, salário médio do trabalhador está subindo. Tudo está melhorando em termos macroeconômicos. Isso é fato. Não é questão da minha opinião ou da sua opinião, da opinião de ninguém. Agora o mercado diz que não, que está indo mal, que tem que cortar, porque tem déficit. Déficit herdado do Bolsonaro, que para se eleger gastou 300 bilhões de reais, ou seja, quase 5% do PIB brasileiro. Ele jogou de paraquedas em cima do país para tentar se eleger, fazendo só no último ano bondades eleitorais que custaram uma fortuna e sem foco, e a dívida dele ficou e o Lula está tendo que pagar. Mas o Lula deu um recado muito importante e o dólar subiu, foi de 5,40 para 5,51 até onde eu vi hoje à tarde, e a bolsa caiu. Por quê? Porque os banqueiros eles sabotam o mercado para pressionar o Lula.
Bom, eu tenho um recado para os banqueiros. Eles não podem ficar sabotando a taxa do dólar e não podem ficar sabotando a Bolsa de Valores por muito tempo, porque os amiguinhos deles vão perder dinheiro também, não é? Então essa jogada é mais velha do que andar para frente. Eu acompanho a economia, a política do Brasil desde 1973. Eu tinha 15 anos. Quando eu comecei a me interessar por política, por economia, nunca mais parei de acompanhar, de estudar, de ler todos os tratados econômicos, políticos que eu pude, até hoje acompanhando par e passo o noticiário, sempre. Acho que não tem um dia na minha vida que eu não me informei sobre política e sobre economia, e tenho acompanhado este país desde a ditadura militar até hoje. Eu já nos meus 65 anos de vida, não é? Desde que eu era um adolescente que eu acompanho isso, estudei tudo que eu podia, e eu digo para você, isso é conversa fiada desses banqueiros, tá? O país está indo bem, vai melhorar e eles sabem disso. E o Lula está agindo de uma forma muito corajosa, e ele acaba hoje, neste dia 26 de junho de 2024, de partir para cima do tal mercado, ou seja, dos banqueiros, da Faria Lima. Partir para cima para prejudicar? Não, para dizer para eles o seguinte: eu não vou deixar de cobrar impostos de vocês para reduzir os gastos sociais, porque eles querem que corte gastos sociais em vez de reonerar os empresários. Por quê? Na época que a Dilma estava naquele enrosco, ela ofereceu desoneração de impostos, redução de impostos para empresários, para eles não mandarem embora. Hoje, essa redução de impostos não faz mais sentido, e o Lula quer cobrar, porque eles não estão pagando imposto, não é? Os mais ricos não estão pagando imposto, e eles querem, sabe o quê? Que corte o salário mínimo, que corte o Bolsa Família, que corte a aposentadoria. E o Lula disse: não, você sendo de esquerda, de direita, ou muito pelo contrário, você não entre nessa, não caia nessa conversa. O Lula está defendendo você, meu amigo. Se você não é banqueiro, se você não é grande empresário, o Lula está defendendo você, o seu bolso. Crie juízo nessa cabeça e apoie o presidente da República. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.